Centro-Sul segue com venda de etanol hidratado aquecida na segunda quinzena de dezembro. Ministério da Agricultura homologa protocolo da CNA para certificação de animais fora da cota Hilton. Exportação de café em 2018 atingiu 35 milhões e 200 mil sacas, de acordo com o Secafé. E na Argentina, quando não é a seca, é o excesso de chuva. Clima por lá afeta a produção agrícola e pecuária. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, que sempre traz para você aquilo que é importante para o seu negócio. E agora, eu vou começar essa edição falando com você, amigo pecuarista. Você estava acompanhando há pouco os destaques da nossa agenda. Vou aproveitar que nós estamos com um público maior da pecuária nesse começo de Agricultura BR, são quase 11h20, meio-dia e 20, meio-dia e 19 agora. E quero falar com você, pecuarista. Sabe por quê? Porque foi publicado no Diário Oficial da União desta última quarta-feira uma informação que é muito importante em relação aos custos que são destinados à rastreabilidade no Brasil. É isso mesmo. Olha só, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, havia protocolado em setembro do ano passado uma solicitação para fazer com que se encerrasse uma série de fatores que encareciam todo o sistema de rastreabilidade de animais. Por quê? Porque todo bovino ou bubalino que era rastreado, pelo menos até a vigência da lei que foi publicada hoje pelo Ministério da Agricultura, ele era feito de tal maneira que era como se fosse obedecer à cota Hilton para a União Europeia. Então, de acordo com o CNA e os seus estudos, seus levantamentos de dados, não precisar fazer dentro desse sistema que é para a cota Hilton, faz com que os custos de rastreamento do animal fiquem, observem o que eu vou falar agora, 3 vezes inferiores àquilo que ficava antes. Sabe o que significa? Significa que o produtor rural, o pecuarista, para rastrear o animal, e tem uma série de fatores aqui, vou explicar daqui a pouco, mas dentro desses fatores aqui que estão relacionados ao sistema de cota Hilton, cai de R$ 2.700 por animal para R$ 900 por animal o ano, o custo de rastreamento de cada um deles. Sem falar que aqueles fatores que são ligados quando um animal sai de uma propriedade para outra, ele continua rastreado, não passa a ter que fazer um novo protocolo para esse animal, uma nova certificação, o que acaba ficando mais barato esses custos para o pecuarista, que agora tem opção de adotar ou não. Se o pecuarista não quer vender para a cota Hilton, não é mais obrigado a fazer isso. Eu vou mostrar, antes de explicar o que aconteceu com esses dados, os números, os valores, que eu sei que você está interessado em ver isso. Olha só, coloca na tela aqui os valores em relação aos custos que nós temos para rastreamento de rebanho no bovino. Olha só, pelo protocolo novo, por animal, custo por animal fica em torno de R$ 900, de acordo com a CNA. O que nós tínhamos antes, que estava no ERAS, ou seja, que estava ali dentro do protocolo antigo que era adotado pelo Brasil, o estabelecimento rural aprovado no Sisbov, eles tinham que ser 100% certificados por exigência da União Europeia e pela Instrução Normativa 53, animais que entrassem em propriedades ERAS e não fossem de outra propriedade com igual status sanitário, precisariam ser novamente identificados, mesmo que já fossem rastreados, e mesmo assim não poderiam ser exportados à União Europeia. Isso era muito custo para o pecuarista brasileiro. É isso mesmo. Veja só, pelo ERAS, que são os estabelecimentos ali que estão pelo Sisbov, pode voltar aqui para o estúdio um pouco, eram R$ 2.700. Então, é um valor 3 vezes inferior e isso não é pouca coisa.
Isso é muita coisa, isso traz uma facilidade para o pecuarista muito intensa. E principalmente, abre para o pecuarista também, quem sabe, uma possibilidade de negociação melhor com o frigorífico. Ora, nesse momento, a partir de agora, dessa publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o pecuarista ganha uma performance na negociação mais importante. Por quê? Se a escolha é dele de fazer ou não esse ERAS para mandar os animais para a União Europeia, esse acerto vai ter que ser muito bem feito antes com a indústria frigorífica, pagando valores que sejam mais interessantes para o pecuarista também. Afinal, você tinha ali uma série de exigências quando trocavam os animais de propriedade e também para enviar os animais para o abate, que colocavam ele em condições de exportar para a União Europeia, mas nem todos eram, e com isso só o pecuarista brasileiro que pagava a conta. A Agricultura BR destaca agora os números que foram apresentados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostrando como é que vem a situação de colheita para a soja no Mato Grosso. Mato Grosso tem a maior área destinada para o plantio da oleaginosa, é o maior cultivador de soja do mundo individualmente. Mato Grosso, para você ter uma ideia, sozinho é maior do que o primeiro e segundo estados norte-americanos, que são os maiores produtores de soja. E por lá houve avanço já na colheita para a oleaginosa, campanha 18-19. Temos aqui na tela o que vem acontecendo. Os mato-grossenses atingem 5,62% da área colhida dos 9.500.000 hectares destinados à cultura. O avanço é de 4,33 pontos percentuais na comparação anual. A expectativa é que o Mato Grosso colha neste ano 32.400.000 toneladas de soja. Essa é a expectativa mato-grossense em torno daquilo que pode acontecer para a produção. Portanto, Mato Grosso também ressente um pouco essa questão climática e com isso os dados de produtividade são menores. Quer ver que dados de produtividade são esses? Você acompanha comigo, está na tela. Pode colocar aqui, está na tela aqui, Mato Grosso vindo para uma produtividade média de 56,2 sacas por hectare. Mato Grosso ainda mantém um bom nível de produtividade. Nós temos aqui que com relação aos rendimentos médios, o recuo é de 1,8%. Já a comercialização antecipada da produção alcança 46,62% do volume, uma alta de 5,29 pontos percentuais, de acordo com o IMEA, na comparação a igual momento do ano passado, quando produtores haviam negociado 42,4% de sua produção. Essa é a situação que hoje nós temos para o estado do Mato Grosso. Você observa aqui comigo, pode deixar na tela, volta para o estúdio, olha só, campanha 18-19, chegando à comercialização 46,62%, pouco mais de 42% na safra passada. Safra passada tinha ali algumas questões que acabaram trazendo muitos benefícios para os produtores rurais. Isso aqui é o Mato Grosso, é o maior produtor de soja do país. Vamos saber agora como é que vem soja no estado do Paraná. Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil e o Paraná vem com problemas climáticos, você sabe muito bem, né? Paraná vem enfrentando situações bem complicadas em relação àquilo que vem acontecendo no campo. O próprio DERAL, Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, já vinha dando essa situação. Paraná vem com problemas de safra por fator climático. Nos momentos de desenvolvimento mais importantes, faltou chuva. Vamos ver os números para o Paraná aqui. Nós temos aqui dados apresentados pelo DERAL. Temos 540.507 hectares colhidos no Paraná, dos 5.450.000 hectares que foram semeados com a cultura de acordo com o DERAL.
Em relação às condições de lavoura, você acompanha comigo agora, porque condição de lavoura aponta quais são as diferenças com a safra passada e as demais anteriores. E aí, elas são até um pouco expressivas. Veja comigo aqui que o estado do Paraná vem com 60% das áreas de cultivo de soja em boas condições, 28% em condições médias e 12% em condições ruins. É expressiva a situação ruim das lavouras no estado do Paraná. Esse percentual é o mesmo da semana anterior, a meio a chuvas irregulares e altas temperaturas. O que nós temos aqui? Uma situação na qual as áreas de cultivo, principalmente do Paraná, ressentiram bastante os fatores climáticos. Soja segue sendo um assunto aqui na Agricultura BR, mas essa edição eu vou falar muito a respeito de fator climático, mostrando que a América do Sul vem sendo, nesse ano de 2019, entre 2018 e 2019, sendo meio que castigada pelo fator climático. Há problemas de clima no Brasil, seja no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul também, situação embaixo d'água no Rio Grande do Sul. Temos também problemas lá na região nordeste do Brasil, as duas fronteiras agrícolas, as mais recentes, Mato Piba e Cealba, ressentindo, sofrendo bastante a falta de chuvas, inclusive com ameaça já aos açudes d'água, então vai afetar até a população urbana. Então são situações que nós temos sobre a América do Sul que pode determinar demais o que vai acontecer na nossa produção, principalmente a de soja, que é a primeira safra. Mas eu falo de América do Sul porque o meu destaque agora é para a Argentina. A Argentina, ela vem com uma situação climática, de novo, muito problemática. Se no último ano o problema da Argentina foi a falta de chuva, neste ano o problema é justamente ao contrário. É o excesso. Vamos ver agora os números em relação à Argentina, o que vem acontecendo por lá, porque hoje nós vamos trazer um pouco dessas situações. Nós temos aqui BCR, a Bolsa de Cereais de Rosário. E a Bolsa de Cereais de Rosário nos conta o seguinte, que por conta das chuvas intensas que colocaram freio no plantio e replantio de soja em várias regiões da Argentina, hoje afetados por excessos hídricos, a Bolsa de Comércio de Rosário retirou 300 mil hectares de sua estimativa para a área de cultivo nacional. A estimativa atualizada é de 18 milhões e 600 mil hectares. Isso significa corte em relação ao que se tinha antes para a Argentina, que voltava a ter um número muito perto de 19 milhões de hectares e agora volta a recuar. Por que recua? A Argentina tem uma área importante nesse momento embaixo d'água. Inclusive nós temos umas imagens aqui que afetam a produção pecuária da Argentina, nós vamos mostrar durante a edição de hoje do Agricultura BR, mas a Argentina tem nada mais, nada menos que 2 milhões e 200 mil hectares embaixo d'água. Isso significa que boa parte da produção, uma parte representativa da produção agrícola da Argentina está sim sob ameaça. Vamos ver esses números aqui conosco? Nós trazemos aqui dados da Bolsa de Cereais de Rosário, condições regulares a ruins, né? Você tem ali 2 milhões e 200 mil hectares afetados, 500 mil hectares já comprometidos. Então, já vão ter resultados ruins em termos de produtividade e, consequentemente, de produção. As áreas mais afetadas são Santiago del Estero, o Chaco, Entre Rios, Norte e Centro-Sul de Santa Fé e Centro de Buenos Aires. Então, aqui, regiões da Argentina tradicionais, as chamadas províncias tradicionais de produção de soja, afetadas pelo fator climático e o excesso de chuvas.
Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora os valores para a soja negociado nos portos de referência aqui no Brasil. Alguns dados que nós trazemos já de antemão é que nós vemos com um acumulado, o dólar vai cedendo aqui no mercado interno brasileiro. Isso mexe com os produtos de pauta de exportação, como soja, carne bovina, café, entre outros. E soja em Chicago meio que deu uma acalmada nesse começo de semana. Vamos ver como é que vem então soja negociada nos portos do Brasil. Soja no Brasil vem sendo negociada. Vamos ver se a gente consegue trazer os números aqui no Agricultura BR. Minha produção está me informando aqui o que nós temos em relação aos dados. Agora sim eles colocam. Você pode observar aqui que há uma cedência nos valores. Nos últimos programas a gente vem apresentando isso. Esse é um movimento que infelizmente para o produtor de soja é normal, vai caindo. Soja tanto no Porto de Santos quanto de Paranaguá, R$ 74,50 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, então, e Santos vem com queda, R$ 74,50. Nós temos uma situação com soja aqui no Brasil que vem cedendo os valores já há diversos dias, e isso é natural, principalmente por conta do dólar que perde força e também não tem mais aquele prêmio melhor pago nos portos brasileiros. Isso é um fato também relevante para os negócios. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Eu falava que dólar recua no Brasil, soja em Chicago não começou a semana muito bem. Vamos saber como é que vem os negócios por lá agora. Continua naquela situação de ir para baixo, né? Vai perdendo hoje 2 centes de dólar a soja negociada, as posições da soja em Chicago. Você tem aqui contratos negociados, posição de março, hoje migrando totalmente para a posição de maio, $9 1 cento mais 2, com queda de 2 centes de dólar. Maio, $9 14 centes mais 6. Julho, $9 27 centes por bushel. E agosto, a $9 32 centes por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago, nova queda sendo registrada hoje. Isso acaba trazendo esse impacto em relação ao que acontece com soja negociada no Brasil, nos portos e depois nos estados. Outro fator importante é o dólar. Estou falando que o dólar está mais fraco, né? O dólar, mesmo que a gente mostre agora um número de recuperação, o dólar ele vem com um comportamento, né? Um alinhamento que mostra viés de queda. Por quê? Porque você tem uma série de situações que foram conversadas durante a campanha eleitoral no Brasil no último ano e elas começam a se confirmar, que é exatamente a perspectiva que tinha o mercado. Então, como vai se cumprindo essa situação, o dólar cede, que é uma coisa boa, né? Uma coisa boa para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos o dólar hoje, como eu disse, né? Poderia vir com uma ligeira alta, vem com uma ligeira alta de 0,27% neste momento, dólar negociado a R$ 3,70 mais 9 são os negócios que nós temos hoje com a moeda norte-americana. E o dólar sobe hoje aqui no Brasil. Você não está tão acostumado, né, nos últimos dias a ver dólar subindo, mas o dólar sobe aqui no país, acompanhando um pouco aquilo que acontece no cenário externo. E para falar a respeito deste assunto, converso com o Walter Pulga Júnior, está aqui comigo. Olá, Pulga. Pulga, hoje o dólar subindo um pouco, acompanha um pouco essa movimentação externa, sempre tem Estados Unidos no radar. O que nós temos hoje para a moeda norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, são fatores externos que influenciam hoje o comportamento do dólar, né? O dólar registra, aliás, leve alta, não só frente ao real, não, viu? Ele também registra uma alta frente ao euro. Por quê? Porque lá na Europa já há uma preocupação com uma desaceleração, uma redução da atividade econômica na Alemanha e, por consequência, uma redução na atividade econômica de toda a Europa, né? Então, já há uma preocupação no mercado internacional de câmbio, né? Os operadores de câmbio estão preocupados com o que acontece na Alemanha e a repercussão na Europa. Fora isso, hoje no Parlamento Britânico será votada a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Há um plano para isso. Se esse plano não for aprovado, há apenas 3 dias para que o governo consiga apresentar uma
plano B, uma outra alternativa, né? Bom, por conta disso, já por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília, o dólar já subia, hein? Subia, passava de R$ 3,71, tinha alta de 0,32%. Agora a alta é menor, já está abaixo de 13,71. Mas isso não muda a perspectiva de queda para o dólar, não. Você lembrou muito bem, a perspectiva é de baixa para o dólar frente ao real, diante do avanço das negociações aqui no país para a aprovação de uma reforma da Previdência, o que daria um fôlego aí para os próximos anos, para que o governo tivesse as contas melhor equilibradas, né? Agora, hoje o foco mesmo é a votação da saída do Reino Unido da União Europeia lá no Parlamento Britânico, com grande possibilidade, como ressalta a agência de notícia Reuters, de ser rejeitado, né? Aliás, a corredora Modal Mais já citava isso no seu relatório logo pela manhã. Bom, a votação do acordo de saída da União Europeia pelo Parlamento Britânico está prevista agora para as 17 horas no horário de Brasília, então 5 da tarde, né? Há perspectiva de que a proposta aí que foi costurada pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, seja derrubada. Então, de olho na informação, porque fora isso, há também alguns aspectos que modificam o mercado internacional, viu? A China está facilitando a recuperação de empresas, ela está, vamos dizer assim, mais medidas de estímulo para amparar a economia diante de um risco de desaceleração mais acirrada depois dessa disputa comercial com os Estados Unidos. Então, na China também há uma movimentação do governo para apoiar empresas. Tudo isso, lógico, mexe com o mercado financeiro internacional e vai alterando o comportamento do dólar também frente ao real. Mas nada que mude a perspectiva de baixa do dólar, como o Fabiano lembrou agora há pouco. De fato, ainda não há mudança nessa perspectiva. Agora, eu gostaria de aproveitar, Fabiano, e lembrar que o nosso índice Bovespa, cujo recorde ontem, né, passou de 94.400 pontos, agora há pouco tinha um leve recuo, viu? Recuava 0,12%. O nosso índice Bovespa recuava, mas recuava muito pouco, 0,12%, ainda na faixa de 94.380 pontos. O que mostra que o mercado de ações, depois de uma recuperação acentuada, e logo no início deste ano, passando de 94 mil pontos, se mantém em níveis mais altos do que nós víamos no ano passado. Portanto, a expectativa ainda é boa dos investidores brasileiros com o comportamento da nossa Bolsa. E o dólar tende à baixa. São os destaques desta manhã, Fabiano. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Daqui a pouco o Pulga volta e vai falar um pouco também a respeito de milho. Aliás, para falar em milho, daqui a pouco o Pulga vai voltar aqui conosco e vai explicar um pouco como que a Aliança Internacional do Milho, ela está pedindo na Organização Mundial do Comércio situações que venham a destravar mercados aí pelo mundo. Você vai entender como isso funciona e o Brasil participa desta aliança. Você aproveita que nós vamos para o intervalo comercial e participa do programa conosco. Manda seu WhatsApp, mensagem ali no nome 67996562266. Estou esperando sua mensagem aqui. Mande foto, vídeo da sua produção. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e nós começamos esse bloco falando um pouco a respeito do milho. Começo com os destaques no cenário internacional. Eu falo um pouco sobre milho negociado em Chicago. Preço formado em Chicago, ele é muito sensível em relação aos valores que são negociados para o etanol, porque lá milho é utilizado para produzir etanol e, consequentemente, se usa etanol, e aquilo que acontece com o mercado de petróleo acaba trazendo uma influência muito forte para os negócios com milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que Chicago se comporta neste momento. Nós temos Chicago dentro da estabilidade, posições negociadas em estabilidade com viés de alta. Posição de março a $3,79 mais 4 por bushel, maio $3,87 mais 6. E temos ainda julho, posição negociada a $3,95 mais 4 por bushel, setembro a $3,98 mais 4, são os negócios que nós temos neste momento com milho na Bolsa de Chicago. Olha, o assunto segue sendo milho por aqui e agora eu vou falar a respeito de uma aliança importante, uma aliança internacional do milho, na qual envolve grandes produtores internacionais do cereal e é presidida por um brasileiro, o Cesário Ramalho, ele que era da Sociedade Rural Brasileira, ele preside essa iniciativa. E eles estão tentando destravar mercados junto à OMC, junto à Organização Mundial do Comércio. É sobre esse assunto que eu falo com o Pulga mais uma vez. Pulga, antes de você explicar como é que está funcionando isso, explica um pouco como é que é essa aliança internacional do milho, Pulga. Olha, o que ocorre é o seguinte, nós temos
a criação, aliás, recente, né, há alguns anos, da Aliança Internacional do Milho. Essa aliança representa produtores de milho do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. E agora é presidida por Cesário Ramalho, que é, como você lembrava, é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Essa aliança procura defender os interesses dos produtores de milho. Ela não trabalha representando exportadores, compradores, vendedores. Trabalha representando os produtores. E esta comissão está em Genebra desde o início desta semana para, junto à OMC, reivindicar aí, em nome dos países produtores, que eliminem demoras e problemas de regulamentação com a aprovação de milho transgênico por diferentes países. A Organização Mundial do Comércio deve procurar, né, deve incentivar a liberação desses produtos geneticamente modificados. Bom, Cesário Ramalho conversou lá em Genebra com Assis Moreira, que é correspondente do jornal Valor Econômico, e disse que ele teve um encontro com o Roberto Azevedo, que é diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Bom, o que esses países reclamam, vou repetir, é da demora e da falta de regulamentação que afetam as novas variedades de milho geneticamente modificado, sobretudo na Europa e também na China. Há muita restrição na China. Agora, vale lembrar que esses países que compõem a Aliança Internacional do Milho, Brasil, Argentina e Estados Unidos, respondem por 50% da produção mundial de milho e 70% de todas as exportações. Por isso, essa movimentação para liberação. Agora, há também uma outra movimentação na Europa que Cesário Ramalho comentava ontem com jornalistas. Ele tenta agora obter o apoio e a participação na Aliança Internacional do Milho da Ucrânia, que também é um grande produtor de milho na Europa. E mais do que isso, tenta também, com a representação do Canadá lá em Genebra, obter a adesão também do Canadá. Então, essa Aliança Internacional do Milho, que hoje está restrita ao Brasil, Argentina e Estados Unidos, passaria a ter representação também de canadenses e de ucranianos. É um avanço para essa Aliança Internacional do Milho, que representa produtores que são produtores de milho nesses países que respondem por boa parte do comércio internacional de milho. Agora, a delegação da Aliança está em Genebra, procurando atrair novos membros, né? E quer essa liberalização comercial de vários países. É um movimento muito importante, é um movimento dos produtores, não é um movimento de empresas. Portanto, é bom acompanhar, viu, Fabiano? O produtor de milho deve acompanhar quem está representando o seu trabalho fora do Brasil e defendendo espaço para o produto brasileiro. É esperar a adesão agora da Ucrânia e do Canadá e, mais do que isso, o aumento, vamos dizer, da movimentação no sentido de liberar esse mercado. Essa é a notícia de destaque hoje, quando falamos do mercado de milho. É com você. Tá certo, Walter Pulga, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação, esclarecimentos importantes sobre o mercado do milho. E já que estamos falando de milho, o Pulga explicava para nós aqui como é que funciona a Aliança do Milho, por que essa abertura é importante. No Rio Grande do Sul, os produtores rurais eles estão prestes a começar a colheita. E os agricultores, claro, estão de olho nessa recuperação que se tem para as cadeias produtivas brasileiras que são ligadas à produção de proteína, frango, suíno principalmente, e uma melhora também na bovinocultura. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A colheita do milho deve iniciar em clima de otimismo, embalado por bons resultados dos últimos anos, tanto em produção quanto em rentabilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados 738 mil hectares de milho, os produtores devem fazer uma segunda safra, ou de milho ou de soja. Em todo o Brasil, foram 5 milhões e 500 mil hectares cultivados com milho da primeira safra e outros 12 milhões de hectares devem cobrir as lavouras na segunda safra, cerca de 14% a mais que no ano anterior. Os analistas também acreditam em uma alta nos preços por conta da demanda por ração, principalmente para alimentar aves e suínos. Hoje, a saca de 60 quilos de milho aqui no estado gaúcho gira em torno de R$ 34. Annelise Nicolodi para o SBA.
Falamos de cana-de-açúcar agora porque, de acordo com a Única, no mês de dezembro, a segunda quinzena contou com uma comercialização de etanol hidratado bastante elevada. Foram 858.110.000 litros comercializados. Essa alta foi de 26% acima do registrado na segunda quinzena do ano de 2017. Portanto, o Brasil segue tanto com uma produção, nessa safra alcooleira, uma produção de álcool muito forte, mas principalmente com uma comercialização, demanda sobre etanol extremamente elevada. É o que você vai acompanhar conosco agora, levantamento da Única para a segunda quinzena do mês de dezembro. Aqui os dados que eu trazia, segunda quinzena de dezembro de 2018, com 858.110.000 litros que se teve aqui em torno de comercialização no mercado interno. A alta é de 26,57% frente aos 678 milhões de litros da segunda quinzena do mês de dezembro de 2017. A quantidade de cana-de-açúcar processada que passou pelas usinas também teve alteração. Foram 2.410.000 toneladas processadas na segunda quinzena do mês passado, que você acompanha conosco aqui na Agricultura BR, trazendo aqui os números, segunda quinzena de dezembro de 2018, como eu disse, 2.410.000 toneladas. Esses números aqui mostram uma situação que no acumulado de safra para a campanha 2018-2019 até o dia 1º de janeiro deste ano, a moagem soma 562.030.000 toneladas. Nessa mesma época, ou seja, até o dia 1º de janeiro, só que na safra anterior, na 17-18, eram 583.240.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processamento. Aqui nós mostramos o que acontece com a moagem, processamento de cana e etanol. Uma safra alcooleira. E aí você que está em casa, mesmo que não trabalhe com a cana-de-açúcar, ou mesmo que tenha áreas arrendadas para produção de cana, está se perguntando como é que está a produção do adoçante aqui no Brasil. É o que nós mostramos agora. A Única mostra que em relação à segunda quinzena do mês de dezembro, campanha 18-19, com 26.400.000 toneladas produzidas, isso até o dia 1º de janeiro. Na 17-18, também até o dia 1º de janeiro, eram 35.830.000 toneladas. Fica muito evidente o que acontece no Brasil em relação à safra de cana-de-açúcar. É uma safra realmente alcooleira, com a intenção de produzir etanol, que sobe bastante. A produção acumulada de 30.120 milhões de litros, a alta em relação à produção de etanol do Brasil, vai ultrapassando a marca aí de 27, está em 26, 27%, são os números que nós trazemos da Única para o acumulado da safra de cana no Brasil. E olha, alguns fatores têm afetado muito a produção, ou pelo menos a expectativa de produção na América do Sul. Os principais países produtores, Brasil, Argentina e Paraguai, vão sofrendo consequências de um clima que, por enquanto, não é muito amistoso. E eu falo isso desde o Nordeste do Brasil até a Argentina, se tem situações bastante complicadas em relação ao que vem acontecendo. Na região Nordeste, principalmente sob as novas fronteiras agrícolas, Matopiba, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e a mais nova fronteira agrícola, chamada Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, fator climático tem realmente trazido impactos ruins que, inclusive, começam a ameaçar, inclusive, as reservas de água. É o que nós vamos ver agora com o nosso telespectador e que sempre colabora conosco, o Gleiton Medeiros, lá no estado de Sergipe.
Aqui, Gleiton Medeiros, hoje dia 13/1/2019, estou aqui no povoado Matapuana, Itabana, para mostrar para vocês essa maravilha aqui. Aqui é o famoso tanque do Almeida, que abastece aqui essa comunidade. Algumas áreas do interior de Itabaiana que tem vários tanques, como esse aqui, foi feita uma limpeza, uma decantação de fundo, aquela famosa decantação de fundo que tanta gente cobra para as barragens da Jacarecica, da Cajaíba, devido a essa quantidade de sedimento que é acumulada durante os anos. Vários e vários anos de manutenção. Essa barragem, como vocês podem ver, foi feita uma limpeza recentemente pelo prefeito Valmir Francisquinho e o resultado está aqui. Como vocês podem ver, estamos no mês de janeiro de 2019 e a barragem ainda tem uma excelente quantidade de água. Tivemos agora recentemente um pouco de abastecimento devido a umas trovoadas que deu recentemente. Mesmo assim você vê que a capacidade de água, graças a Deus, está muito satisfatória. Ali são algumas soluções, obrigado para o Gleiton, que sempre colabora aqui no Agricultura BR, algumas soluções criadas ali pelo poder público para garantir abastecimento de água para a população e também para os rebanhos. Mas no Nordeste do Brasil e nessas fronteiras agrícolas, eu estou aqui com a Juliana Rezende, essas fronteiras agrícolas, Cealba, Matopiba, têm passado umas situações um pouco mais complicadas já desde o final do ano passado. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para essas fronteiras? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a chuva nessas áreas ainda vai seguir bastante enfraquecida. Em grande parte do Nordeste, para esses próximos dias, temos uma massa de ar mais seco atuando. E aí na região de Cealba, entre Alagoas, Sergipe e também parte da Bahia, o cenário é de chuvas bastante fracas e isoladas. O período vai ser de predomínio de tempo mais seco, mas alguma chuva até pode acontecer, mas é aquela chuva bem pontual e também bastante isolada. Para a próxima semana, entre os dias 21 e 25 de janeiro, até voltamos a ter episódios de chuva mais abrangentes em grande parte do Nordeste. Aí a chuva também se espalha na fronteira agrícola de Cealba, expectativa ainda de baixos acumulados. Então a chuva, apesar de se tornar mais abrangente, ela segue ainda bastante fraca, com baixo volume, de forma irregular e também isolada. Esse cenário vai predominar até pelo menos final de janeiro. Cenário então de chuvas bastante enfraquecidas no decorrer dessa segunda quinzena do mês de janeiro, o que não deve garantir muitas mudanças para essa região da fronteira agrícola do Cealba. Então a chuva vai seguir enfraquecida de forma bastante isolada, irregular e com baixos acumulados. E aí então é o tempo firme que vai predominar. Esperamos algumas pancadas de chuva, mas também de forma bastante isolada na região de Cealba no decorrer desta segunda quinzena do mês de janeiro. Juliana continua conosco, que eu estava dizendo o seguinte, que a produção agrícola e pecuária da América do Sul vai sendo afetada negativamente pelo fator climático. E se no Nordeste do Brasil, norte do Brasil, parte do norte, onde estão essas fronteiras novas agrícolas, Cealba e Matopiba, o problema são as ameaças de falta de água, falta de chuva. Na Argentina, no país vizinho, e por que não dizer no Rio Grande do Sul também, o problema é justamente o excesso. Durante essa edição da Agricultura BR, eu estava dizendo o seguinte, que nós temos, em relação às áreas de produção de soja na Argentina, que estavam planejadas quase 19 milhões de hectares, caiu agora para 18 milhões e 600 mil hectares, e de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, 2 milhões e 200 mil hectares de soja na Argentina estão com algum contato com excesso de chuva, e 500 mil hectares já foram totalmente afetados. E lá as áreas das províncias de Entre Rios, de Buenos Aires, entre outras, acabam sendo bastante afetadas por esse excesso de chuvas. E eles falam na Argentina, nos relatórios que chegam de lá, das áreas rurais marginais. Essas áreas rurais marginais não têm agricultura, mas têm pecuária. Veja essa imagem que veio da Argentina, mostrando o rebanho sendo atingido pelas fortes chuvas, forma a correnteza, cola no rio, e aí você vê os animais ali passando por uma situação muito complicada. Isso traz perdas severas para o rebanho, traz perdas severas ali para o pecuarista,
da Argentina. Temos áreas realmente muito alagadas por lá e essas áreas marginais embaixo d'água. Você vê ali que ali certamente era área de pastagem, deu correnteza e o gado ali aparentemente consegue nadar, mas com dificuldade por conta desse fator climático na Argentina. Por lá, excesso de chuva, Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul vive problema semelhante. Mas quem fala agora sobre as áreas de produção lá na Argentina é a Juliana, que está aqui comigo ainda. Juliana, na Argentina, parte das áreas de produção de soja, de acordo com alguns órgãos locais, foram perdidos. 500 mil hectares não dá para plantar e nem para replantar soja. Nós vimos agora na imagem, pecuária também sendo afetada. Como é que está a previsão do tempo para o país vizinho? Isso mesmo, Fabiano. Nesses últimos dias tivemos grande volume de água que alcançou o sul da América do Sul, alcançando a Argentina, Rio Grande do Sul. Os acumulados de chuva no norte da Argentina superaram 250 milímetros somente nessa primeira quinzena, alcançando até 350 milímetros em grande parte do norte da Argentina. E só para se ter uma noção, o normal de chuva para o mês de janeiro, em grande parte do norte da Argentina, é de 100 a 150 milímetros, variando nesse limite. Então, assim, já tivemos aí mais do que o normal para a época do ano de volume de água para a Argentina. Isso é por conta de bloqueios atmosféricos. As frentes frias, elas vêm atuando no sul do país de forma bastante persistente. Uma frente fria acaba avançando atrás da outra, então a persistência das instabilidades e também a intensidade desses sistemas vem garantindo fortes pancadas de chuva. Áreas do Chaco, áreas de Corrientes, Entre Rios e também Santa Fé foram bastante castigadas por conta do excesso de chuva. Algumas áreas produtoras já foram perdidas, produtores tiveram que paralisar o andamento das atividades de plantio e até replantio também, e nos próximos períodos tem mais chuva ainda. A expectativa para esses próximos dias, em grande parte do norte da Argentina, até o dia 20 de janeiro, mais pancadas de chuva. Não vai ser aquela chuva tão forte e volumosa como tivemos nos últimos dias, mas é uma chuva ainda bastante expressiva, com acumulados de até 30 milímetros, principalmente na faixa leste da Argentina. Nas demais áreas, a chuva acaba enfraquecendo um pouco mais. Dessa vez, então, a chuva fica bastante localizada, principalmente mais próximo do Uruguai, nas áreas produtoras mais próximas do Uruguai. Para a próxima semana, entre os dias 21 e 25 de janeiro, a chuva perde força nas proximidades com o Uruguai, acaba ainda se tornando cada vez mais abrangente, mas é um cenário acaba mais otimista, então, alcançando áreas produtoras da Argentina, porque a chuva diminuindo de intensidade, a expectativa, então, é de instabilidades mais enfraquecidas e com baixo volume de água. Então, o cenário melhora cada vez mais em grande parte das áreas produtoras da Argentina, com as instabilidades diminuindo um pouco. A chuva até pode ganhar um pouco mais de intensidade nesses próximos dias, mas para as próximas semanas, instabilidades diminuem cada vez mais na Argentina, garantindo então um cenário mais otimista após as chuvas mais expressivas e também até algumas enchentes que tivemos em áreas produtoras da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. Você viu ali situações adversas na América do Sul, no Brasil e na Argentina, fronteira com o Uruguai também, mas que todas elas trazem impacto em relação à produtividade e à produção. Esses dados, principalmente da Argentina, eles são importantes para o produtor rural brasileiro, para a formação de estratégia. Por quê? Porque já se começa de novo a vislumbrar uma produção geral de soja, por exemplo, na Argentina, menor. Se a Argentina esperava uma recuperação frente aos resultados de seca do ano passado, que derrubaram a produção daquele país para 39 milhões de toneladas, e para esse ano já se fala em 55 até 56 milhões, esses números vão ter que ser revistos. A Argentina, com uma situação como essa que você viu, não tem condições de ter resultados dessa maneira. Por enquanto, os órgãos oficiais falam em 500 mil hectares afetados diretamente, mas pode ser bem maior. Nós vamos para o intervalo comercial, aproveite para entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. E no próximo bloco vamos falar sobre exportação de café, o acumulado do último ano. Você confere aqui no Agricultura BR, que volta já. O assunto aqui no Agricultura BR a partir de agora é o café.
A Agricultura BR traz agora os números que foram apresentados publicamente por uma grande exportadora do Brasil em relação ao que ela espera do ano de 2019 em torno da produção brasileira. A Comexim anunciou números que são importantes. Vamos saber como que ela está avaliando o mercado. Nós trazemos aqui os destaques em relação ao que ela aguarda em torno de produção aqui no Brasil. Então, aqui, safra de café no Brasil, de acordo com a Comexim, atual, ela tem uma expectativa de 58 milhões e 200 mil sacas. Anteriormente, aguardava 60 milhões e 700 mil sacas de café. Trazemos aqui também o que ela mostrava em 2018, 63 milhões e 50 mil sacas de café de produção, de acordo com essa empresa. Um dado importante aqui a ser observado é que a Comexim, claro, é uma exportadora, né, que tem interesse em relação aos números que são apresentados em torno de produção no Brasil. Os dados apresentados até agora por outras instituições dão conta de uma produção menor no Brasil. Apesar de ser uma boa safra, de acordo com os números que foram apresentados até agora por empresas privadas de consultoria, apesar de ser uma boa safra, menor do que essa que a Comexim está indicando. Vamos ter ainda nesta semana, na quinta-feira, números importantes a serem divulgados. Conab vai trazer um levantamento de safra de café e você vai acompanhar os dados aqui no Agricultura BR. E olha, com o mercado cada vez mais exigente, um mercado que precisa de um pouco mais de velocidade, principalmente resultados, hoje todas as maneiras de ter certificação e buscar pesquisas que venham a garantir isso têm sido absorvidos pelo mercado do café, que tem ficado mais sofisticado. Com vistas a essa situação, a pesquisa tem conseguido atender essa demanda. É por isso que eu vou conversar agora com o analista da Embrapa. Ele vai falar um pouco a respeito de como que funciona esses processos novos. Eu converso com o Edinaldo José Ferreira, ele está aqui conosco. Edinaldo, obrigado pela sua participação no Agricultura BR. Como é que funciona o sistema do Coffee Class? Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre o sistema que nós desenvolvemos aqui na Embrapa Instrumentação de São Carlos. Esse sistema é um sistema inteligente para análise da qualidade do café torrado e moído. É um sistema que nós começamos a ideia dele originalmente iniciou em 2013 e nós submetemos um projeto de pesquisa ao consórcio Pesquisa Café. E nós geramos esse sistema que faz a análise da qualidade global do café a partir do pó. Portanto, ele é possível com o sistema que nós nominamos Coffee Class, é possível com esse sistema aferir a qualidade global do café sem ter que preparar uma bebida. Como é feita a análise pelo sistema? O sistema Coffee Class, ele faz análise de imagens digitais, portanto ele trabalha com um microscópio digital. Esse sistema ele amplia a imagem e depois ele, usando esse microscópio, ele usa um núcleo de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial que reconhece os padrões de qualidade do café e correlaciona esses padrões de qualidade do café com os padrões atribuídos por um degustador ou por um provador de café. Então, o sistema faz basicamente a análise das imagens do pó de café e estabelece correlações com a aferição que seria realizada pelo degustador.
Como que a qualidade do café é detectada? Vamos imaginar que quando a gente olha com uma luneta ou quando a gente busca informações de alguns astros, como por exemplo Marte, a gente sabe que Marte, por exemplo, é o chamado planeta vermelho. E por que ele é um planeta vermelho? Porque no solo de Marte nós temos a presença do óxido de ferro. E isso dá a característica de um solo avermelhado e, portanto, o que a gente vê é um planeta vermelho. O que eu quero dizer é o seguinte, que as informações de coloração estão ligadas à informação química, e quando a gente olha com um microscópio, isso também acontece. Então, quando a gente ilumina o café com a luz branca e adquire algumas informações de imagens que são ampliadas, nós temos informações que estão relacionadas tanto com a parte química do café como com a parte física. Apesar da torra, apesar de ter o efeito da torra que para o olho humano parece homogênea, quando nós colocamos em um microscópio que amplia a imagem e colocamos uma inteligência artificial que busca as nuances de coloração, nós encontramos informações dentro desse pó de café que deterioram ou não a qualidade. A partir dessas informações, nós estabelecemos correlações com a qualidade da bebida, que é atribuída pelo degustador. E isso isso permitiu que criássemos um sistema que interpreta o que está lá no pó e correlaciona com a qualidade que é aferida pelo degustador. Esse sistema, atualmente, ele produz um acerto, uma acurácia de 75%. E temos trabalhado intensamente para melhorar o desempenho desse sistema. Como que a tecnologia artificial impacta na produção? O sistema afeta diretamente na manutenção da qualidade do produto, do café que a gente consome. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você compra um café e tem condições de testar aquele café, saber se ele é um café gourmet, principalmente os consumidores mais seletos que têm buscado o café especial ou chamado café gourmet, eles muitas vezes querem pagar por aquele produto e querem ter à mesa aquele produto como um gourmet. Então, a tecnologia afeta toda a cadeia de qualidade, né? Deve afetar toda a cadeia de qualidade, no sentido de assegurar a qualidade ou o padrão de qualidade, tanto para o consumidor, até mesmo para o produtor, que pode produzir um café de alta qualidade e ter segurança de que está vendendo para a sua cooperativa ou está vendendo diretamente para o consumidor um café que tem qualidade. Então, a tecnologia deve impactar no setor ou no nicho de qualidade da cadeia do café. E essa tecnologia acaba comprometendo o papel do degustador de café? O sistema ele é baseado em inteligência artificial, esse é o grande diferencial do sistema, né? Por conta de que o microscópio que nós utilizamos é uma tecnologia comercial, e que pode ser adquirida por qualquer um, inclusive por uma pessoa física comum. A internet, o mercado na internet disponibiliza essa tecnologia. Então, o que nós estamos derivando, de fato, é um sistema inteligente, é um sistema que trabalha que usa, incorporado nele, a inteligência artificial, que é algo que tem trazido muitas soluções ao agro, inclusive trouxe essa solução para o Coffee Class, e permite, então, que a gente faça essa aferição e que aprenda, mais do que isso, aprenda com o degustador. Muita gente me pergunta, Edinaldo, o degustador vai ser substituído? Não, esse é um sistema que vai apoiar o degustador. Nós precisamos do degustador, do provador de café, inclusive para ajudar a treinar a inteligência artificial que está embutida nesse software. E quando o Coffee Class, Edinaldo, pode chegar ao produtor rural?
Nesse momento, o sistema foi desenvolvido para a aferição da qualidade, que é um problema importante da cadeia do café, mas a ideia é que nos próximos 4 anos, nós submetemos um outro projeto, né, estamos aguardando a resposta, é que para os próximos 4 anos a gente possa incluir outros atributos do café, como por exemplo, a inserção de adulterantes no café ou talvez até alguns contaminantes. Também temos a ideia de que a gente possa portar essa plataforma no futuro para celulares e tablets. Esse é o desmembramento que deve ser gerado nos próximos 4 anos de trabalho com esse sistema. Tá certo, obrigado, Edinaldo, pela sua participação, conversando aqui um pouco a respeito de como é que funciona essa tecnologia nova Coffee Class desenvolvido na Embrapa. Por aqui, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o centro-sul do país. Temos aqui a participação da Juliana Rezende mais uma vez. Juliana, como fica o clima? Olha, Fabiano, para o Centro-Sul tem previsão de chuva, principalmente para o sul do país. As condições de umidade do solo seguem cada vez mais altas em áreas do Sudeste e região Sul. E agora, para os próximos dias, tem previsão de temporais para o interior gaúcho. Vamos ter uma nova frente fria que vai avançar pela costa brasileira e vai garantir, então, pancadas de chuva também bastante expressivas entre a faixa leste de Santa Catarina até o sul mineiro. O acumulado de chuva varia de 30 a 50 milímetros e essa chuva toda no interior gaúcho e grande parte da faixa leste do país pode vir acompanhadas de muitas trovoadas e rajadas de vento de forte intensidade. Como a frente fria vai seguir ainda bastante afastada da costa do país, não vai conseguir trazer fortes pancadas de chuva para a região central. Por isso, a região centro-oeste vai ainda seguir com pancadas de chuva dependentes da combinação de calor e umidade. Aí é aquela chuva mais fraca e também mal distribuída em grande parte da região central brasileira. Para o próximo período, entre os dias 21 e 25, a chuva perde força na região sul. Finalmente, a chuva dá uma trégua em pontos do interior gaúcho. Vamos voltar a ter uma semana um pouco mais seca, com pancadas de chuva de fraca intensidade. E aí, alguns pontos de São Paulo, sul mineiro, a chuva até ganha um pouco mais de força devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas de forma geral a expectativa ainda é de pancadas, então, em grande parte do centro-sul, entre os dias 21 e 25. A partir do dia 26 de janeiro até o finalzinho do mês, previsão de acumulados ainda expressivos, em torno de 15 a 30 milímetros nas 3 regiões do centro-sul do país, então já não tem previsão de grandes volumes de água. Então, no decorrer desses próximos dias, tem chuva forte, Rio Grande do Sul, faixa leste do sul do país, São Paulo, sul mineiro. Essa chuva perde intensidade gradualmente já a partir da próxima semana. Já não tem mais risco para grandes volumes de água e também o risco diminui bastante para temporais em áreas produtoras do centro-sul brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem participação do telespectador aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E no próximo mês, entre os dias 20 e 22, você tem um grande evento. Eu falo da Dinapec 2019, que vai receber grandes representantes da pecuária e da agricultura brasileira na sede da Embrapa Gado de Corte. Você tem mais detalhes agora na reportagem de Kelly Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Soluções para o agro sustentável é o tema da Dinâmica Agropecuária 2019, conhecida como Dinapec. Além da programação tradicional, que conta com roteiros tecnológicos, haverá uma mesa redonda discutindo sustentabilidade na pecuária de corte. Inclusive, o canal do Boi vai estar com a gente aí nessa discussão. Depois a gente vai ter o painel das mulheres, vai ter também o painel dos jovens do agro e também a gente vai ter alguns lançamentos, né? Então nós teremos Cultivar, lançamento do Estilosantes Bela, nós teremos lançamento de aplicativo, teremos livros também, então já tem bastante novidade aí para essa edição de 2019. A Dinapec acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Embrapa Gado de Corte. Além dos lançamentos, haverá espaço para expositores na feira. Empresas de nutrição animal, empresas de forragem, enfim, todas as empresas ligadas ao setor
para estar aqui conosco. Qual que é o nosso objetivo? É que essas empresas elas tragam os clientes delas. Então a gente quer aumentar o nosso público, né? E uma forma de aumentar é ter essas empresas conosco que vão trazer esses clientes para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. A presença das crianças na feira está confirmada. A ação visa aproximar e ampliar o interesse pela ciência e tecnologia. Vamos ter uma participação de umas 400 crianças do ensino municipal, que terão uma programação especial para eles, com monitores voluntários aqui da Embrapa Gado de Corte, que vão fazer um roteiro para mostrar um pouco do que é o agro, né, para essas crianças, que elas já vão se familiarizando com isso e despertando interesse para a ciência, para a tecnologia. Kylie Rodrigues para o SBA. Agricultura BR traz agora a participação do telespectador. Vamos saber quem está participando aqui conosco. É do estado de Goiás, é o Sebastião Ebson, de Lusiânia. Ele diz o seguinte, queria saber a previsão do tempo para a minha cidade, se tem previsão de chuva para os próximos dias. O pessoal está bastante preocupado com chuva, chegada de chuva no centro-oeste do país. Quem responde é a Juliana Rezende, está aqui conosco. Como é que fica a previsão do tempo ali para a cidade do telespectador, Juliana? Bom, respondendo ao telespectador Sebastião, então, da região de Lusiânia, no estado de Goiás, tem previsão de chuva para esses próximos dias, ainda por conta da combinação de calor e umidade, aquelas pancadas típicas de verão, só que ainda é uma chuva bastante irregular. No decorrer desses próximos dias, até o dia 20 de janeiro, a chuva que acontecer na região de Lusiânia, toda a faixa leste do estado de Goiás, é bastante fraca e isolada, tanto que os acumulados são baixos, variam de 5 a 15 milímetros. Então, é aquela chuva que pode acontecer em um ponto da cidade, não necessariamente acontece de forma abrangente. Para as próximas semanas, o cenário melhora bastante. Entre os dias 21 e 25, já vamos ter mais áreas de instabilidades atuando na região, ainda por conta da combinação de calor e umidade, só que a chuva ganha até um pouco mais de força. Aí os acumulados alcançam até 30 milímetros, é o volume de chuva para o período do dia 21 até o dia 25. A partir do dia 26, a chuva ainda vai persistir com acumulados um pouco mais expressivos, de 15 a 30 milímetros, isso porque vamos ter áreas de instabilidades que vão migrar cada vez mais para a região central brasileira, mais para o finalzinho do mês de janeiro. Então, até lá, até pelo menos esses últimos 5 dias do mês de janeiro, a expectativa ainda é de pancadas mais irregulares, mal distribuídas em grande parte da região de Lusiânia, o estado de Goiás também. O cenário melhora cada vez mais conforme nos aproximamos, então, no finalzinho do mês de janeiro, com chuvas ganhando intensidade e acabando ficando cada vez mais expressivas na região de Lusiânia, no estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E a gente segue o programa aqui. Nós vamos trazendo agora informações para você. Pedir ao pessoal da nossa produção confirmar. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente traz para você as últimas informações dessa edição do Agricultura BR. Voltamos já. E começa amanhã e segue até a sexta-feira o Showtech 2019, uma grande feira tecnológica, abre o calendário dos grandes eventos agrícolas do país. E você vai acompanhar todos os destaques aqui pelo canal do Boi. A Agricultura BR será feita todas as suas edições de lá e você vai acompanhar agora, na reportagem de José Cunha, como é que vai ser a participação do Senar nesse grande evento. Durante a realização da Showtech 2019, o Senar vai estar presente com a vitrine Hortifruti. E eu estou aqui com o Darlan Flauzino, que vai falar com a gente sobre as oportunidades que serão ofertadas durante este evento. Darlan, o que o Senar vai apresentar aos produtores rurais durante a Showtech? Bom, durante a Showtech 2019, né, o Senar vem com bastante novidades, inclusive tecnificadas, né? Seria a vitrine tecnológica Hortifruti. Durante os dias, né, da feira, estaremos mostrando diversas tecnologias voltadas ao segmento de horticultura, né? Entre elas, cultivo protegido,
tecnologias de malte e fertirrigação e, juntamente com as empresas que atuam nesse segmento, estaremos a campo demonstrando os melhores materiais de hortifruti da atualidade. Quais são as tecnologias disponíveis hoje para os produtores que trabalham nesse segmento? Bom, hoje o público que atendemos, né, o horticultor, digamos assim, ele é carente de algumas tecnologias e informações. Então o Senar, juntamente com a Fundação MS, né, e outros parceiros, estará demonstrando na vitrine tecnologias acessíveis. Então existe tecnologia para o produtor rural que trabalha no segmento de hortifruti e essas tecnologias estarão mostrando para alavancar a produção, a produtividade, né, da classe produtora, diminuindo assim o déficit de importação desses produtos. E como que vai funcionar a programação de vocês durante o evento? Não, legal. A programação, durante a área ali, a gente faz estandes, né? Vai ter outras empresas que trabalham, igual eu comentei, no segmento. E vamos trazer caravanas de produtores de diversos municípios para estar conhecendo a feira, né? E esperamos também o público, né, que não é o público que nós atendemos, se interessar pelo segmento. A ideia aqui é mostrar que o nosso estado ele tem disponibilidade, né? Ele tem disponibilidade de produção, nós temos solos e clima para poder produzir, né? E de repente conseguir outros investidores, outros produtores que trabalham em segmentos de grãos, de pecuária, interessar pela área de hortifruti e estar aderindo essas tecnologias e quem sabe virar um produtor forte no estado, né, para suprir a demanda local e regional. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos encerrar essa edição aqui do Agricultura BR e voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.